Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Inspiração e hoje com o cara mais famoso de Londrina, mais famoso de Flórida Paulista, o rei dos beijinhos, o bem-amado, o maior ídolo dessa cidade, Carlos Alberto Garcia, esse monstro sagrado do futebol, ele que, segundo maior ídolo do Londrina depois do Celcinho, né, Garcia? Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, né, a vocês. Na verdade, eu estava comentando com vocês agora, né? Eu estou numa fase de muita inspiração, de muitas coisas boas, né? De muita felicidade. E essas coisas assustam pra gente, né? E depois que eu parei de jogar futebol, que já fazem muitos anos, esse momento parece que é o melhor momento da minha vida, né? Aí quando você me chamou, Thiago, eu falei, eu vou sim. E estou aqui com o coração aberto, né, com vocês. O que vocês perguntarem, eu terei muito prazer em responder e com a mesma humildade que eu nunca deixei de ter. Essa Pedrão, faz então aquela pergunta que tá coçando para você fazer. Não, o Carlos Alberto Garcia é um cara que dispensa até apresentações aqui em Londrina. Mas, o Garcia, a gente costuma começar os programas aqui, né? Começar o nosso podcast, que é o podcast Inspiração. Quem são as suas inspirações, Garcia? Seja no lado profissional, no lado pessoal. Quem te inspirou ao longo da vida? Até alguém te inspira? Algum jogador de futebol? Algum familiar? Enfim. São fases, etapas que passam. Hoje mesmo, a minha inspiração hoje sou eu mesmo. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que pensar em mim, né? Eu tenho menos tempo de vida que eu já vivi, isso é certo, né? Certo. Embora isso aí quem administra é Deus, mas estou aí nessa vida maravilhosa que Deus me proporcionou. A minha inspiração hoje sou eu, né? Minha família, Deus em primeiro lugar, meus amigos, que é uma coisa maravilhosa. O jeito que vocês me tratam, não é porque eu fui jogador de futebol. Vocês me tratam porque vocês também me conhecem, né? Essa intimidade e essa inspiração que me dá. Eu diria que hoje eu respondo, sou eu, mas lá atrás, quando eu jogava, era o Zico, né? Antes, no juvenil, era o Pelé. Então, são fases que você vai mudando esse conceito, né? E vai mudando de personagem, né? Hoje, realmente, o personagem, sem falsa modéstia, eu me inspiro muito em mim e cada vez tenho que me aprimorar, melhorar cada dia, porque a coisa está cada vez mais, sabe, apertada, né? O ser humano muito exigente. Qualquer erro que faz, a rede social é avassalador, né? Quando levanta, como também derruba, então eu tenho que tomar muito cuidado, mas estou aqui muito feliz em participar dessa conversa com vocês. O homem fala bem, né? Fala. Eu gaguejo um pouco, né, Thiago? Só um pouquinho só, né? Ô, Garcia, deixa eu te perguntar assim, começar esse nosso bate-papo, é óbvio que a gente queria contar um pouco da sua trajetória, nós vamos falar do livro aqui, escrito pelos meus grandes amigos Thiago Mossini e Wesley Lemos. Exatamente. Você sente falta, Garcia, de jogar bola, de ser atleta? Hoje não, mas eu sofri muito. O Thiago sabe disso. Não, depois que eu parei em 86, e foi um momento de muito susto para mim, de muitas surpresas, né? Até então, eu com 32 anos, eu achava que eu era o cara mais importante do mundo, que jamais ia sofrer, jamais ia ter problema, e todos nós temos esse risco, e todos nós corremos esse tipo de qualquer problema pessoal, enfim, de qualquer circunstância. Mas eu realmente, eu repito, eu estou assim numa fase muito maravilhosa, né? Então agradeço a Deus todos os dias por tudo, né? E, enfim, e cada vez melhorar, porque se você bobear, não é como antigamente, lá com meus 18 anos, joguei em Teresina, né? Ninguém sabe disso, né? Então a gente fez coisas lá que jamais eu faria hoje, né? Então, assim, pegando essas coisas negativas, passa para positivo e ensinamento para meus filhos, para meus netos agora, né? Que são adolescentes ainda e tem que realmente representar muito bem. Cada vez mais isso eu aumento meus conceitos de dar exemplo às pessoas. O Garcia, dias atrás nós fomos a Sertanópolis num evento lá, um futebol dos famosos, ginásio, lá, né? Aniversário da cidade. O Garcia jogou? Não. Só deu pontapé inicial, o máximo que consegue. Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas, principalmente o pessoal mais de idade, que veio tirar foto com você, pegar na sua mão, sabe? Você olhava nos olhos daqueles caras, impressionados, assim, de estar perto do ídolo. Tanto tempo já que você parou de jogar, e ainda as pessoas te idolatrando. Como é que é pra você? Então, é maravilhoso. É isso que me faz, essa inspiração, que me faz cada vez mais acordar e agradecer a Deus e viver com intensidade, né? E viver ajudando os próximos, né? Essas pessoas que precisam.
O Thiago, lá, né, em Londrina é a mesma coisa, né? Aqui em Londrina eu saio menos. Imagino que todo lugar que não, você então, vai... Mas da minha idade um pouquinho a menos, essas pessoas me viram jogar futebol. E o futebol é apaixonante. Assim, para mim passou, eu esqueci muitas coisas, mas o torcedor não esquece, né? A torcedora também, alguns gols que eu fiz, alguns momentos maravilhosos, alguma camisa que eu dei, alguma meia que eu dei, e eu esqueci disso. Isso para mim passou. E essas pessoas guardam com muito amor, com muito carinho, né? E como fica muito tempo sem se encontrar, quando encontra é aquilo que você viu lá, realmente é maravilhoso. Algumas senhoras, como eu sou senhor hoje também, até se emocionam, eu também me emociono, enfim. É por isso que o futebol é assim maravilhoso. E se eu tivesse exercido outra profissão, com certeza eu não estaria aqui também. Eu não seria ovacionado como foi lá em Sertanópolis, aqui em Londrina também sou muito querido. No VGD, quando eu vou assistir os jogos, né? O carinho das pessoas. Isso aí me motiva a cada dia a viver melhor e agradecendo a Deus sempre. Ô Garcia, sem falsa modéstia. Vixe, Maria. Você se considera o maior ídolo da história do Londrina? Pra mim, sim. Acho que pro Thiago também, mas pra você? Então, eu nunca me considerei. Assim, quando eu falo em ídolo, né, são jogadores que realmente fizeram a diferença. Então eu joguei com vários jogadores que fizeram a diferença. Alguns momentos eu fiz também, né, alguns momentos, alguns lampejos. Mas assim, eu fui mais de equipe, né, mais assim um líder na época, né, que foi, felizmente para mim, foi a melhor época do Londrina, né? A história que ficou marcada, aquele campeonato brasileiro que nem títulos nós conquistamos, né? E até hoje as pessoas falam assim. Mas eu me sinto assim, querido. Eu me sinto assim, orgulhoso, e tudo que foi feito lá atrás eu faria tudo igual, né? Tudo igual, porque compensa, né? Quem planta, colhe. E na idade, com 20, 30, 40 anos, não sei se com vocês for assim, mas eu jamais pensei que eu fosse colher tanta coisa boa plantando as coisas que eram razoáveis para mim. Eu não fiz dar a camisa, dar um negócio, ajudar as pessoas. Você foi você. É o meu jeito, né? Só que eu não sabia que era tão significante, tão importante para as pessoas, como eu estou vendo, né, o respeito que eles têm por mim hoje. Então eu não diria o maior ídolo, mas eu diria que um dos ídolos, né? Mas por que eu sou mais querido? Porque eu moro aqui há 50 anos, a minha amizade é muito avassaladora, todo dia eu conquisto pessoas, todo dia eu me preocupo com as pessoas. E até lá no consórcio União que eu trabalhava, tinha um sistema lá no computador que chamava PI. E eles faziam teste pra gente. Então eu era proativo, sabe? Me preocupava com as pessoas. Qual que era defeito e virtude? Eu me preocupo. Se eu ficar aqui, vocês dois começarem a me olhar torto, eu vou perceber e não vou me sentir bem. Tem pessoas que são mal assim, atendidas, e a pessoa tá nem aí, não liga pra esse acontecimento. Eu não. Eu dou uma importância tão grande que eu nem durmo de noite, e depois no outro dia eu vou lá falar: Thiago, você é melhor torto, o que eu fiz para você? Então, às vezes é defeito, mas muitas vezes é virtude. Para mim, eu acho que foi mais virtude do que defeito. Pra você foi? Garcia é o maior ídolo da história do Londrina? Ah, com certeza, né? Então, claro, sem desmerecer. Ele não vai falar, né? Não. Carlos Henrique, né? O mesmo Marinho, que foi campeão do mundo, mas jogou no Londrina também. O Márcio Alcântara, Toquinho. Eu joguei com vários. O Anderson, que muitos nem sabem que faleceu há muito tempo. Pra mim, o Anderson jogou mais que eu. Mas quando fala que jogou mais que eu, é diferente um ídolo com a capacidade. É isso que eu ia mas falar. Mas eu olho a capacidade. O Zé Roberto, volante, né? O Brandão também, centroavante, era artilheiro agudo, quer dizer, então, mas realmente ídolo, assim, eu sinto isso hoje no dia a dia. Mas essa estátua para mim, muito tempo me incomodou, né? O livro me incomodou, o Thiago sabe o tanto que eu rejeitei, que eu não queria esse livro, né? Aí cedi, mas assim depois eu fiquei muito orgulhoso, muito honrado, né? Tem um monte na casa ali que eu estou doando, mas assim, a alegria das pessoas que recebem essas coisas é maravilhoso. Outro dia eu fui em Arapongas levar um livro para uma menina lá em Arapongas, cara, ela chorou de emoção, quer dizer, é um ato simples, né? Mas a gente, sabe, o resultado é maravilhoso. Por isso que eu realmente agradeço muito a Deus por estar me proporcionando esse momento. Garcia, você falou aí de Brandão e tal. Vamos falar daquele time de 78, tava deixando mais pra frente, mas já tocou 2 vezes no assunto aí, vamos, depois a gente volta. É o time da paixão do torcedor, né? 2 questões, né? O que fez aquele time dar tão certo? E a gente sabe que o começo do campeonato foi terrível, até o tal Pacto de Goiânia. Então eu queria que você falasse do Pacto de Goiânia e
qual foi a química daquele time? O que fez aquele time brilhar tanto? Vou simplificar, né? O elenco era bom. Veio jogador aqui o Zé Roberto veio de Centenário, o Brandão de Bandeirantes, o Ademar também. E vieram jogadores também importantes, né? Como o Paulo Rogério junto comigo, pelo Corinthians, e foram contratando. O elenco era bom, só que a campanha foi ruim porque realmente naquele momento não estava dando certo. Mas lá o pacto, lá em Goiânia, o pacto é uma palavra muito forte para mim, mas o Edson Madureira, o Drey, que eram jogadores mais veteranos, junto com o Armando Reganeschi, que era o líder, esse foi para mim foi o melhor argentino e querido, né? E participava das dificuldades nossas. O meu contrato que eu fiz no Londrina nessa época foi ele que me ajudou, ele que me empresariou, ele que me orientou, quer dizer, até eu já falei pro Thiago, o Sebastião Alves de Aguiar era diretor, me chamou para ir lá na Boate Nova de Ana para assinar o contrato, eu, o Arengue e o Dirceu, vencia mais ou menos na mesma época, o senhor Reganeschi me orientou para eu não ir, só que eu não falei nada nem pro Dirceu e nem pro Arengue que eu não ia. E eles foram, assinaram, né? Tomaram uma cervejinha lá, assinaram e ficaram felizes. Eu não fui, esperei o outro jogo, que era o jogo aqui contra o Flamengo e depois contra o Santos, e começou a ganhar. E naquela época, quando venceu o contrato, você podia jogar 3 meses, 60 dias, normalmente sem assinar o contrato. E aí o senhor Armando Reganeschi me chamou e começou a me orientar como é que eu ia fazer com o contrato. Aí realmente eu me agigantei, a minha autoestima melhorou. E não é que dinheiro é tudo. Dinheiro, naquela época era tudo para mim. Hoje já não é nem tanto, né? Então até esses valores vão mudando. E eu nunca mais esqueci o seu Armando Reganeschi, mas ele fez assim, o meio campo, ele só colocou o Brandão na frente e eu um pouco atrás, e o Xaxá e o Nenê era 5-5, era 5-4-2. É isso, né? 5-4-2. E naquela época jogava 4-2-4, jogava 4-3-3. E ele já aumentou o jogador no meio campo dos adversários, que era o Flamengo, que era o Vasco, que era o Corinthians, que era o Santos. E demoraram para... Porque as informações naquela época era muito lento. E o Xaxá era um jogador de ponta para marcar, o Nenê mesma coisa, o Brandão na frente e eu fazia o segundo homem também, que era ganancioso para fazer gol. E começou a dar certo. E quando a gente sentiu que a gente tinha mais potencial, foi quando vencemos lá em Goiânia, dos 2 jogos, vencemos também do Atlético de Goiânia, e quando voltamos para o final do ano, que foi as férias foi há 10 dias. O campeonato, para o pessoal entender, o campeonato começava no ano e terminava no outro. Aí a gente já sentiu que nós estávamos capacitados, que nós estávamos preparados, só que os adversários, como as informações eram muito curta, era muito lenta. E quem era Londrina naquela época? O pessoal também tinha isso, né? De menosprezar. Mas se tivesse a informação de hoje, eles já saberiam que mudou o esquema, sabe? A gente estava mais confiante, tecnicamente. Era 11 jogadores, 12 no máximo, né? Porque era o Paulo Rogério, o Claudinho, o Zé Antônio jogava na esquerda e na direita, mas Claudinho, Carlos, Arengue e Dirceu. Zé Roberto, Garcia, Ademar, Xaxá, Brandão e Nenê, quer dizer. A memória tá boa. Não, gravou. E tem torcedor que fala isso até hoje. Só que esses 11, naquele momento, talvez seja o momento mais importante da carreira de cada um. Então você imagina o que dá isso. Porque alguns são importantes numa etapa, outros são importantes em outra, mas juntar todos aqueles 11 lá e jogar. E o Mauro, reserva, que era do Paulo Rogério, também entrou lá e fechou o gol. Então, esse crescimento, essa confiança, eu vou dizer, não é a primeira vez que eu falo isso não, mas o jogo mais importante foi contra o Atlético Mineiro, que perdemos de 4-2, aquele jogo era para ser 2-2, 4-4, 3-3 ou 4-3 para nós. E se ganhássemos lá, e se nós tivéssemos ganho naquele jogo, a gente ia para Libertadores, porque a gente ia ganhar deles aqui dentro. Então, e nós estamos confiantes com isso. Mineirão com mais de 120 mil pessoas, 110 mil pagantes, o Reinaldo, o maior ídolo da época, o Reinaldo na época era igual o Cristiano Ronaldo hoje. Que é o ídolo do Romário, né? Isso. Grandeza do cara. Então, esse também foi um dos meus ídolos, mas assim, que me machucou muito também, mas naquela época ele estava no auge, então, e foi 4-2 ingrato, injusto, porque era para ser 4-4, 3-3. E enfim, então o Londrina quase que realmente foi para a Libertadores. O Franquelo falou, ele chegou a oferecer o Franquelo, ele chegou a oferecer na época um carro, não sei que carro que era do momento, se nós fôssemos para a Libertadores, dava um carro para o cara jogador, nós ficamos sonhando a noite
noite inteira lá. Ô Garcia, mas quando você fala que a palavra pacto ela é muito forte, você acha que essa mudança, né, ela se deu muito pela questão tática, ou teve uma conversa ali, um bastidor, Não. alguém chamou, Não, alguma coisa que aconteceu ali entre os jogadores? Não, juntou tudo. Esse pacto foi tudo, E como né? é que foi essa conversa, Foi Garcia? foi lá em Goiânia, não lembro o nome do hotel. Isso aí é o Thiago com certeza ele vai descobrir. Eu lembro como se fosse hoje. O Dré e o Edson Madureira que lideraram junto com o Sr. Reganés, que essa reunião foi uma reunião muito pesada, muito forte, antes do primeiro jogo, que foi contra o Atlético e depois foi contra o Goiás. O Goiás que foi. Vocês viajaram brigado com a Morto. imprensa. Nós viajamos morto. Diretoria. O diretor não foi, falou que não tinha, que nós não éramos assim, capazes da altura dele de viajar com a gente, quer dizer. As manchetes dos Não, jornais loucura, eram terríveis. foi Londrina lá, assim, falava realmente nós estávamos já desacreditados. A gente perdeu os dois. E quando ganhamos o primeiro, essa reunião já foi antes do primeiro jogo. E o senhor Armando quase chorou, saiu da sala. Aí o Edson Madureira e o Drey também. O capitão do time naquela época, acho que era o. Deve ser o Xaxá que era capitão, não lembro quem que era o capitão. Mas assim, foi todo mundo falou, todo mundo, sabe, se doou. Sabe, mudou o ambiente. Mudou o ambiente. Aí, quando ganhamos o primeiro jogo, aí o segundo jogo já apareceu o diretor lá, nós não deixamos, né? Os malas também já não deixou nem entrar lá no vestiário, né? Aquelas coisas que hoje eu não faria isso. Naquela época eu também adorei, que não vai deixar entrar não, sabe? O vestiário é sagrado, Garcia? Sempre foi. Aquela época também era. O Urubatão pegava a laranja e jogava a laranja na gente, jogava a laranja no chão, o outro mandava tomar naquele lugar. Eu não sei como é que é hoje, mas na minha época sempre foi muito forte. O clima, os dois lados, né? Quando tá perdendo é loucura e quando tá ganhando também a euforia era maravilhoso o momento daquele. Porque esse bastidor deve ser muito legal. Essa reunião, quando você fala uma reunião muito E pesada, não dá a gente pra fica muito falar. curioso Eu pra vi saber. agora esse do treinador do PSG, que coisa linda, ele empurrando. Eu vi o Urubatão chutando a laranja, cara. Você viu que tecnologia, tudo diferente. O vestiário bonito aquele. Nossa, então é mais ou menos igual, né? O resultado. E nessa arrancada de vocês aí, um jogo entrou para a história especificamente, que é o Londrina e Vasco em São Januário. Até hoje, maior público da história de São Januário. 2-0 Londrina, gols de Carlos Alberto Garcia E Brandão. Numa noite que tudo que podia acontecer, aconteceu, né? Então, aquele jogo foi épico, porque o Corinthians foi antes. E quanto o Corinthians também, a gente não era favorito. Nunca fomos favoritos. Do Caxias foi mais ou menos, depois aí foi Corinthians, Flamengo, Corinthians. Mas esse do Vasco é que foi uma guerra muito... E para quem conhece São Januário até hoje, ali é um funil que você entra, parece que tá entrando numa prisão. Parece que tá entrando você vai entrar para ser assassinado. Ainda mais jogo valendo. Não, assim. mas valendo muito, né? E a gente sabia que era muito importante aquilo. Só que nós estávamos já confiantes, né? Individualmente o Vasco não dá para comparar. Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo, Marco Antônio, Zé Mário, Dinamite, o Ramon, loucura, o Wilsinho, tudo jogador de seleção brasileira. Marco Antônio, lateral esquerdo, mas só... Abel Braga. Abel Braga, Aí você vê que de cara, a gente, taticamente, a gente já dominou tudo o Vasco. Só que nós temos poucos ataques. E o Vasco fez. Nossa, o Vasco, o Mauro aquele dia lá fez um milagre, né? Foi uma coisa de Deus mesmo. Eu queria que você falasse especificamente do clima do jogo, fora do... O clima foi horrível no ônibus para entrar no vestiário, tinha negócio de macumba lá, eu lembro que o Brandão mexeu lá, tinha lá Garcia Brandão, isso é verdade, mas eu não cheguei perto, porque eu sempre fui muito cagão, eu tinha medo, até hoje eu sou muito cagão, tenho medo das coisas, né? E aquele negócio de macumba, e o Vasco ia dar de 6-0, e os caras gozavam na gente, que ia tomar de monte. Eu falei, mas tomar de monte não é possível, né? Eu falei, Paulo, né? O Paulo nem foi, era o Mauro, né? Era o Mauro e acho que o outro reserva era o Plínio. E naquela época era 5 bancos e entrava só 2 e às vezes nem entrava, quer dizer, não tinha igual hoje que entra, sai. Substituição, Mudou tudo, mas assim, foi uma coisa muito pressão, no vestiário, barulho, para fazer oração a gente precisou entrar debaixo da mesa, caía pedra em cima da como é que chama lá, o Mário Flávio, que era massagista, na hora da oração caiu pedra lá na mesa, a gente escondeu debaixo da mesa, antes do jogo, né? Enfim, foi tenso demais. Entramos em campo, a gente sentiu a pressão dos diretores. Tinha mais de 100 pessoas lá, sem autorização, para nos
deixar nervosos, nos amedrontar, né? O Brandão falou, Garcia, fica firme, né? Porque eu tava pálido, antes do jogo, muita pressão. E eu tinha medo mesmo, porque eu achei que fosse morrer a pessoa lá aquele dia, eu achei que fosse morrer, achei mesmo. E enfim, mas passou, né? Mas foi talvez pro Londrina, para mim também, acho que para todos os jogadores que jogaram aquela partida, eu não lembro de ter jogado uma partida tão emocionante de todo sentido. Foi o seu ápice ali, Garcia? Então, contra a Atlética eu joguei mais, cara. Contra a Atlética, que eu não tenho essas coisas para mostrar, mas o Londrina jogou muito mais contra o Atlético Mineiro, no 4-2, que foi a maior injustiça que eu vi na minha vida. Mas contra o Vasco foi sim, sabe por quê? Porque é ali que nós vimos que a gente era melhor que a gente pensava. Ali né, porque ganhamos do Corinthians. Do Santos para Pacaembu, que foi um show também. No Santos foi briga, a torcida invadiu o campo, queria bater no técnico do Santos. Então foram jogos realmente memoráveis. Mas, né, quanto tempo faz isso que nós estamos falando isso hoje? E é legal isso, né? Que a molecada mais nova não tem essa dimensão muitas Não, vezes não, de não Londrina tem. e Corinthians, Não, Londrina e Atlético, Londrina e Vasco, né? Lá no Né, VGD, Garcia? quando fala que a estátua é a comemoração minha contra o Corinthians, mas vocês jogaram contra o Corinthians, quer dizer, parece que é impossível. A molecada Não, foi impossível ganhar. E a gente, eu lembro muito bem que contra o Corinthians eu tinha certeza que ia fazer o gol, tenho certeza. É isso que eu ia te perguntar. Você revelado pelo Corinthians, mas não jogou efetivamente. Eu fiquei lá 7 anos. Esse jogo era tipo uma assim, revanche pra você? É um sentimento que não dá para descrever, não dá para falar. Eu fiquei uma semana pensando, né? E estava bem fisicamente. Contrato quase renovado. O técnico falou, Garcia, você vai receber isso aí e eu garanto que você vai receber. Quer dizer, então a confiança aumenta. Sabe, a torcida, nossa, quando os caras falam que Londrina não tem torcida, eu fico, não é possível ter torcida, é loucura a torcida quando o time tá bem mesmo, é como as outras, né? Em dói, não. O maior público da história do Também no Estado do Café, 54 mil pessoas também, pagantes, dia, né? Pagantes. Então, assim, e quando assim entramos em campo, né? O Vicente Matheus, que era o presidente na época do Corinthians, ele ficou atrás do gol do vestiário. Aí eu já mandei tomar naquele lugar, né? Aquelas coisas que eu não faria hoje, mas pressão, né? Vai se ferrar, sai daqui que aqui queimando somos nós, aquelas coisas, né? Padrão, né? Né? De boleiro. Pra intimidar mesmo, hoje, né, eu não faria, mas se fosse dentro do campo a gente faz, né? Porque é fácil falar de fora, mas lá dentro a emoção é indescritível. Falando desse período do Corinthians aí, você viveu uma situação lá bem particular, né? Que é o medo que você tinha do Rivelino. Conta essa história do medo do Rivelino. Isso foi antes um pouco, antes, quando você estava lá no Corinthians. Foi lá, assim, porque eu fazia muito gol no juvenil infantil. Fui para a seleção brasileira de juvenil, pô. É o único do Corinthians que foi convocado. Fui campeão do mundo em Cannes pelo Corinthians na seleção brasileira. Isso é inédito na época, né? O Califa, que é meu apelido. E o técnico Duque me chamava para eu treinar coletivo e 2 toques no sábado, entre os profissionais. Só que saía do vestiário e ficava na porta dos profissionais, porque a gente não podia entrar. O Rivelino, o Ado, só o Zé Maria que me tratava bem, o resto nem olhava, essas malas, aquelas coisas. E eu era muito tímido, né? Muito medroso, e eu não me impus como eu devia ter, assim, sabe, encarado os caras. Aí 2 toques, né? 2 toques na bola, no sábado, eu não quero cair no time do Rivelino, porque não gostava comigo, não olhava pra mim. O cara é campeão do mundo, o cara era um deus. Você já pega a birra, né? Você já fala, é melhor. Não, esse moleque vai encher o saco aqui, porque eu era centroavante. Pra jogar centroavante do Corinthians, você vê, a cobrança é muito forte, e naquela época era muito mais forte. Fazia 18 anos que não ganhava o título paulista. Era só o Santos, só o Palmeiras. Então a pressão era muito grande. Eu joguei 3 partidas só. O Thiago sabe disso. 3 partidas como titular. E depois já nunca mais me lançaram. Aí eu fui dar 2 toques na bola. 2 momentos que eu lembro forte. Esses 2 toques, eu dei 3 toques, porque ele batia de rosca. E bateu forte pra mim, pra eu me ferrar mesmo, né? No futebol fala me fuder. E me fudi. Aí o Duque apitou. Aí ele falou assim, caralho, moleque, não sabe contar de 1 até 2? Desculpa aí. Não sabe contar de 1 até 2? Se eu encaro ele como hoje eu encararia e ir em cima dele, talvez poderia ter mudado a minha história lá. Mas foi Deus, porque senão eu não estaria aqui, né? Eu queria até voltar um pouco no tempo. Como é que foi pra você? Tá no Corinthians e depois vou pro Londrina. Pra você foi um golpe duro? Como é que foi? Eu queria que você contasse como é que foi os bastidores dessa transação. Eu era muito doido. Até hoje eu tenho umas coisas meia doidas, assim, sabe? Eu queria jogar. Como não jogava no Corinthians, eu queria jogar. Aí fui para Campo Grande, fui para lá, para cá. Falei, mas aqui tinha minha namorada, a Sônia, estudava aqui.
E eu falei assim, eu vou para lá para namorar, né, me cuidar, porque até então também, não é que eu não me cuidava, mas eu não era 100% profissional. Era difícil essas coisas, não tinha orientação. Enfim, um monte de coisa que, quando as coisas não davam certo, a gente achava que era algumas coisas que a gente fazia. Chegou aqui, mudou tudo. O ambiente, o clima. No VGD a torcida já tinha muitos corintianos, e eu comecei a fazer gol logo no primeiro jogo que eu fiz gol. Então, o gol, né, a liberdade e a confiança, eu retomei isso. No Corinthians, no Juvenil, eu cheguei a fazer 26 gols, 31 gols, 26 de cabeça no campeonato. Não é brincadeira fazer isso. Mesmo no Juvenil, não é fácil, não é brincadeira. Não era... Tanto é que eu fui chamado com 17 anos para jogar no profissional. Enfim, a outra que eu estava falando naquele outro assunto do Rivelino, tinha teste de Cooper. Vocês que são estudiosos, e acho que ninguém nem sabe mais o que é isso. Era 12 minutos. O operador físico apitava, você corria 12 minutos, no máximo que você pudesse, na pista de 400 metros. E eu corri 3,650. O recorde era 3,660 na época, o recorde brasileiro. E eu fiz aí, saiu no jornal, Gazeta, Carlos Alberto, né, recorde disso aqui. Aí o Duque me elogiou, aí o Rivelino falou assim, chega no jogo, corre 1.000 quilômetros só. Corre 1.000 metros essa porra. Ele falou, nossa. Eu fiquei quietinho, quer dizer, mais um erro que eu cometi, né? E outra coisa, não é maldade não, o jeito era assim. A bola era mais passou assim. Um ano, eu falei com ele nem lembrava. E às vezes até era pra te incentivar. O jeito dele, o jeito dele, o Zé Maria, né, já me abraçava, o Ado diferente, agora o Rivelino não podia nem entrar no quarto dele, quer dizer, então aquilo me amedrontou mesmo, né? E depois ele ficou sabendo, mas eu não foi por causa dele, não, né? É isso que eu ia te perguntar, o que você acha que faltou pra ter vingado de fato? Esse centroavante não tinha arranque, eu não tinha velocidade, né? Assim, aquele que o centroavante precisava naquela época. Eu já tinha que ser 8, que o lance era à minha direita. Então, se eu fosse 8 naquela época, talvez eu já teria jogado um pouco mais, feito alguns gols, né? Mas como 9, que era de arranque, de explosão, e o Corinthians é loucura, era jogar no Corinthians até hoje, é loucura até hoje. Vocês estão vendo aí hoje, esse Yuri Alberto aí, é loucura, é loucura. Não, ele já fez um monte de gol e não serve ainda. E quando não faz, a torcida ainda assim cobra, não, né? Cobra. Mas sempre foi assim, na minha época também era assim. E aí eu era 9, né? E o 9 tinha que fazer. Quando o Fluminense, eu chutei 3 bolas na trave. Empatamos 1-1, eu fiz a jogada do gol do lance de cabeça, mas a cobrança foi muito grande. O Rivelino falou assim, tem que contratar um centroavante. Acabou o jogo. Aí meu pai queria matar ele, essas coisas todas. Então, tudo fez com que eu não jogasse no Corinthians, mas tudo também fez para eu que viesse para cá. Londrina, né? E isso que me alivia, né? Porque realmente deixar de jogar no Corinthians, eu sofri muito com isso. Eu sofri muito, não é fácil, não. É aquilo, né, Garcia? Às vezes é ser mais um na multidão ou ser um ídolo da história do Londrina, o Ivan, né? o próprio Vladimir, que é o recordista do mundo de jogar no Corinthians, não que ele tá esquecido, mas, pô, É mais um. É mais um. Bom, antes da gente continuar, preciso dar uma passada aqui nos nossos patrocinadores. Sintagma Filmes, você que está precisando de um vídeo para sua empresa aí, vídeos corporativos, vídeos para redes sociais, institucionais. Fala com o Túlio lá da Sintagma Filmes. Túlio é top. Aqui Túlio embaixo é top. o contato dele, chama ele no zap aí, que ele vai entregar o melhor vídeo para você. Também tem a AZ Alimentos Saudáveis, de A a Z. Entra no site lá, www.azalimentosaudáveis.com.br. Tem mais de 1.000 produtos para você cuidar da sua alimentação. Tá na mão Mini Market, o seu mercado no iFood, e Gralha Comunicação. Garcia, vamos voltar aqui pro nosso papo. Bom, você citou aí a sua esposa Sônia. Ai, meu Deus. Você falou que você não ia chorar, mas vai chorar. Hoje não. Bom, ela é um capítulo marcante da sua história. No seu auge, ela enfrentou um problema sério de saúde. Assim, não é meu auge, né? Porque o futebol é tão maravilhoso para mim, foi o auge a carreira inteira, né? Independente de resultado, enfim, porque é o amor que todo jogador tem que ter pela sua profissão. É que no momento que ela ficou doente, eu estava em Manaus, né? E ela com 26 anos, eu com 29, quando é que um casal vai pensar que, né, uma esposa vai pegar essa doença doida aí? Mas foi talvez, com certeza, o pior momento da minha vida. Foi sim, você sabe, Thiago, você sabe. E embora já faz muito tempo, né? Mas algumas coisas eu não consigo nem falar. 2 filhas pequenas, né? 4 e 3 anos, né?
Graças a Deus estamos juntos até hoje. Mas enfim, Deus, né? E é normal isso, né? Por que eu sobrevivi e por que eu assim tive força para dar a volta por cima na vida minha profissional? É porque quem sofre é o pai e a mãe, né? Eu vi esse técnico agora aí do PSG que perdeu a filha de 9 anos, falei, pô, isso que é sofrer, isso que é sofrer. Quem perde a esposa, perde o marido, né? Perde a mãe, o pai, na hierarquia da vida é normal. É claro que é duro, mas assim, eu vi o sofrimento do meu sogro, você sabe disso, ao lado, né, da doença dela, da mãe também, então foi horrível, foi assim, uns 2 ou 3 anos que eu achei que eu não ia superar não, mas superei, graças a Deus. Tem uma passagem. Vem apertar, né? Uma passagem interessante que tá no documentário e tá no livro. E tá no livro, ó. Tá no livro. Se você se sentir à vontade para contar, Vamos que lá. é o episódio da chuva lá, Vixe, do guarda-chuva. essa não dá, Thiago. Bom, as crises foram muitas, né? Chorava direto, né? Até outro dia. Já faz quantos anos? 86? Quantos anos faz isso, gente? 30 anos, né? Mais, né? Mais. 40 anos, 40 anos. Também. Porque eu fiquei com as duas, né? E só empregado, Dona Lourdes. Briguei com meu pai, com minha mãe, com meu sobrinho, briguei com todo mundo, que eu tinha medo que as pessoas tirassem as crianças de mim. Comecei a trabalhar, educação física, aí no jogo de bicho também lá não deu certo. E aí foi quando o Miguida e o Maringá me chamaram para consórcio. Mas uma coisa que eu lembro muito bem é que eu deitava, tinha as 2 camas, né, das crianças, e eu punha um colchão no meio. Aí eu dormia com a mão em cima das 2, né? E isso aí muito tempo foi assim, porque elas também ficavam quietas, e naquela época não tinha psicologia, não tinha nada, conversa, não tinha Era essas para coisas. dar uma segurança Né? para elas e Por exemplo, eu sofri também muito, que eu nunca falei com a Sônia, que é minha esposa, que morreu, nunca falei sobre câncer, né? Ela era bioquímica, eu não conversei com ela sobre câncer. Hoje os caras conversam, dão risada, fazem festa, loucura. Isso mudou para melhor, Na minha época lá, falou que estava com câncer, a gente ficou quieto, sogro chorando, gritando, assinava a vela, acendia a vela, ficava deitado e rezando para... É loucura, né? Então foi realmente muito duro, foi ruim. Coincidentemente foi quando eu parei de jogar futebol também, em 86, porque eu desanimei e já estava, naquela época chamava de velho, de aleijado, papá. Hoje com 40 o cara é ídolo, né? O Fábio lá do Fluminense, lá que para mim é um monstro de goleiro, tá com 42 anos, né? E jogando em alto nível ainda, né? Então assim, realmente foi um momento, Thiago, muito, muito triste mesmo, mas passou, né? E assim, casei de novo, recuperei, mas É um assunto delicado, né, Garcia? Pode perguntar mais. Até quero fazer um paralelo. Hoje a gente fala muito da saúde mental, né? A gente vê, por exemplo, exatamente, tem a Simone Biles, que parou um determinado momento, campeã olímpica, parou um determinado momento para cuidar da saúde mental. Eu queria que você falasse sobre isso. Você que passou por um momento difícil, então, você que falou que teve dificuldade para parar também de jogar. Por exemplo, né? Hoje a depressão é fato, né? Naquela época talvez poderia ter sido uma depressão, porque tudo é psicológico. Eu fiquei quieto, sabe? Eu não falava muito. Eu sofria quieto, chorava. Até para chorar era vergonhoso, tinha que chorar escondido. Então, assim, são fases, e eu sempre tive muita fé, sabe? Vai acontecer, vai melhorar. Enfim, o que me assustou muito foi cuidar das crianças, cuidar dos filhos, porque naquela época, hoje você cuida, hoje você trabalha em casa, naquela época você ia sair, ficar um mês fora, ganhar dinheiro e voltava. E as filhas não tinha como, assim, só deixasse com a avó, com o vô, aquelas coisas todas. Mas eu sofri muito mesmo, né? Fiquei muito, assim, triste, fiquei um ano e meio, né? Ainda bem que eu fui bem, assim, sempre fui muito controlado no aspecto financeiro, se tinha um carro, tinha dinheiro, tinha apartamento, e tá aí. E, assim, eu nunca passei necessidade, que talvez seja a maior crise de um ser humano, né? Tem que comprar uma coisa e não ter. Isso aí nunca me aconteceu. Mas a crise psicológica, a crise emocional, e essa que o Thiago falou, né? Tá chovendo um dia, eu peguei meu carro e fui no cemitério, cara. Falei, vai estar chovendo lá. Que loucura. Cara, aí não dá pra falar não, Thiago. O Garcia não tem como, né? O É Garcia, foda, meu. Quando conversa, não, mas foi fora aquele emociona. dia. Porque é loucura, né? Eu não queria que ela tomasse chuva. Não dá. Corta aí. Deixa lá, vamos voltar a falar de futebol. Então. Quem quiser saber a história inteira vai ter que ler o livro. No livro, no documentário, eu falei bem, né? Aqui não consigo, não. Não, eu lembro dessa cena. Aí eu cheguei lá no cemitério e entrei com guarda-chuva. Só que eu abri o guarda-chuva e fiquei em cima do túmulo dela lá. Aí eu comecei a rezar e chorar. Eu falei, caçamba, né? Mas foi também o dia que mais me marcou na minha vida, isso aí foi. Que as crianças, as duas estudavam
no Mãe de Deus aqui. Então ela estava estudando e eu fui lá. Acho que eu nem trabalhando eu estava. Mas esse dia foi muito forte para mim, muito forte, muito forte. Eu lembro como se fosse hoje. Assim, a sua ligação com ela, o amor que você tinha era muito grande. Não, então quando morre, parece que você valoriza mais também, né? Assim, naquela época, hoje até a morte já ficou mais natural, depois da pandemia, né? Nem em velório a gente vai mais. Mas naquela época, realmente, a morte era muito triste, era muito marcante, né? E jovem, assim, com 26, 27 anos, né? E eu me arrependi muito de não ter conversado com ela. Nossa, me arrependi muito. E ela também nunca puxou o assunto, né? Mas eu queria falar com ela que ela tinha câncer e não consegui. Não consegui. Bom, vamos voltar a falar de futebol então. Garcia, esse jogo, aquele campeonato brasileiro de 77, mas principalmente esse confronto com o Vasco foi decisivo para te levar a jogar lá em São Januário, jogar no Vasco. Você ficou um ano, se eu não me engano. É um ano e meio, mas voltar... Você lembra todos os clubes que você jogou, Garcia? Lógico, já te falo tudo. Igual as casas no Londrina, que é isso? Eu vou falar clube que você nem sabe que eu joguei. Só ver. O que você falou mesmo pra mim, Thiago? E aí você chega num Vasco, Aquela o Dinamite campanha... tinha saído, você chega... Não, quem saiu foi o Dirceu. O Dirceu saiu, verdade. O Dirceu foi pro México. E na verdade aquela minha campanha, nossa campanha do Londrina, do Brasil inteiro, né? A imprensa, próprios diretores, os clubes, tiveram certeza que eu merecia uma outra chance em equipe grande. Porque no Corinthians não deu certo, Londrina cresci, o Vasco, o Flamengo, ou quase que voltei pro Corinthians, porque o Armando Reganesi foi pro Corinthians, ele queria me levar, eu falei, não, no Corinthians eu não vou não, olha que loucura, né? Talvez seria melhor que foi pro Vasco. Mas o Vasco, o que eu senti muito, foi a pressão de o seu Orlando Fantoni, não me conhecia, viu só aquele jogo contra o Londrina em São Januário, mas ele não lembrava de mim, quer dizer, que loucura, né? O técnico não lembrava de mim, tudo bem, é o direito dele. Só que aí o Dirceu era meia esquerda, mas de marcação, de correr muito. E aí ele achou que eu fosse contratado para jogar no lugar do Dirceu. Primeiro dia que eu cheguei, ele me chamou, agora sim, agora tem o meio campo, ó. Era o Zé Mário, Garcia e Guina. Zé Mário, Guina e Garcia. E eu, uma minha esquerda de meio armador. Eu falei, seu Orlando. 10, né? 10. 10 era o Dinamite, mas era um 8 ali. Eu falei, seu Orlando, eu não sou meia, mas. Mas eu te contratei como meia no lugar de Dirceu. Você quer jogar no lugar de Dinamite? Aí já me arrebentou, né? No Dinamite não tinha jeito. O homem era. Então isso aí me prejudicou um pouquinho. Mas mesmo assim eu encarei, fiz gols, cheguei a ser titular na ponta direita lá, né? E marcando o Júnior. Imagina eu marcando o jogo do Flamengo, não tinha cabimento, né? Além da diferença técnica, né? Teve um Flamengo e Vasco marcante pra você? Foi o último jogo que eu... Foi o último jogo seu pelo Vasco? 3-1 pro Flamengo e eu entrei pra marcar o Júnior. O técnico era o Otto Glória. Eu era titular absoluto, que ele já com ponto direito. Tirei o Ursinho e eu na ponta direita fazendo o quarto homem, né? Mas não tinha característica para isso, só que eu estava correndo muito bem, fiz gol lá em Porto Alegre contra o Internacional, fiz gol lá em São Januário contra não sei quem lá, mas contra o Flamengo era loucura. E o Flamengo crescendo, voando, e o Vasco mal mesmo, né? O Dirceu foi vendido, o Zé Mário foi vendido, o Bazarop foi pro Grêmio, então o time estava ainda em reconstrução. E eu, né, não tinha, assim, se nem o Dinamite resolvia, quanto mais eu. Então foi realmente assim, um momento assim que com o Vasco eu saí tranquilo. Aí eu machuquei o joelho, machucou o joelho naquela época, acabou, né? Aí colocou gesso na minha perna, quando tirou o gesso, a minha perna estava parecendo um palito, quer dizer, 6 aí meses, não volta mais, né? E tem uma curiosidade dessa época sua no Rio de Janeiro, que o Marinho já estava no Flamengo, né? Já tava. Você chegava a dar carona pro Marinho. Você já imaginou isso? Um jogador do Vasco passar a pegar um jogador do Flamengo para ir pro treino? Eu cheguei a dormir na casa do Marinho. Lá na. Como é que chama lá? Era lugar chique lá. Na Barra da Tijuca? Na Barra da Tijuca. Eu morava na Lagoa, que era bom também. Mas a Barra já tava, né? E o Marinho sempre me atendeu muito bem. Ele é muito humilde, né? E, enfim. Gente boa pra caramba. Boa, foram momentos assim. O Vasco, pra mim, não foi uma frustração como foi o Corinthians. Gozado, né? Pode ter sido até mais. Mas tanto é que eu vou me recuperar. Aí ninguém sabe, eu fui pro Maringá pra recuperar também. Então, era a próxima pergunta. Aí você sai do Vasco, o Londrina te querendo. Eu fiz bem. E você vai pra onde? O Maringá. O Maringá maior, Grêmio Maringá maior, rival do Londrina. Como é que você vai parar lá? Eu tava meia boca fisicamente.
eu tinha um tumor aqui benigno, mais atrás, em cima da bunda aqui. E eu falei, se eu for para Londrina, eu vou ter que esconder isso aí e jogar. E me dá a distensão. Aí o médico Maringá, doutor Saboia, foi pro Rio junto com o presidente, o senhor Carlos Coelho, falou, Garcia, eu vou te recuperar, você vai ficar 2 meses. Eu vou recuperar, ficar 2 meses. Em Londrina eu não ia ter esse tempo para eu estrear. Aí eu falei, eu vou Maringá, porque o valor de salário até era mais ou menos igual. Aí me chamaram de mercenário, aquelas coisas todas, e foi duro para mim. Mas fiquei lá 1 ano em Maringá, me recuperei, consegui jogar até no final lá, fui titular. Como que foi o confronto? É horrível, né? Horrível. Aí é horrível, aí é ruim mesmo. Esses caras hoje que falam que joga assim, né? Com seu ex-clube, né? Eu contra o Corinthians, eu ia vibrar até hoje, né? Se eu fizesse gol como eu fiz. Mas assim, contra o Londrina, realmente eu, sem vontade, sem animação, ver a torcida me vaiar, porque foi duro pra mim. Aquele foi... Até a imprensa boicotou, né? Então, a imprensa sempre foi assim mesmo, isso é normal. Mas a torcida, né? A torcida me vaiar, pra mim foi uma tristeza muito grande. E isso só mostra o quão grande o Garcia é, né? Porque ele foi jogar no Maringá e ainda assim é o maior ídolo da história do Londrina. E detalhe, tem um detalhe. Eu faria de novo. Por causa que como é que eu ia recuperar aqui 3 meses sem jogar aqui em Londrina? Não tinha jeito. Olha, esse corte, voltaria pro Maringá, não me arrependo. Não, Maringá outro clube, porque no Londrina, os caras não iam esperar 3 meses eu me recuperar. Você ia se queimar. E aí termina o ano de 80. Minha filha nasce lá. A filha dele nasce em Maringá, né? Olha. E aí, onde que ele vem jogar depois? Não jogou nada em Maringá. Não, foi mais ou menos. Roubou um monte em Maringá. Vem jogar onde aí? Em Londrina. E o que acontece? Conta pra gente. Eu não machuquei mais, né? Tive dificuldade até de ser titular, porque o Nival estava muito bem, o Zé Dias. O time era forte também no Londrina naquele ano, né? O Paulinho fazendo gol, o Carlos Henrique, talvez o melhor jogador, né, daquele ano, artilheiro, o Paulinho artilheiro. Então, assim, eu fui bem aquele ano. Comecei muito bem, depois caí, aí depois voltei de novo e muita sorte, muita bênção, né? Porque para entrar naquele jogo e fazer um gol, só eu mesmo. O cara volta pro Londrina, entra na final, faz o gol do título contra o Maringá. E pior que eu sabia que ia fazer o gol. Porque eu xinguei o Batão. E ele me pôs porque ele quis, não. Ele me pôs porque a torcida pediu. Tá, mas conta a estratégia. Eu acho que todo mundo sabe. Essa história que é boa. Não, lá em Maringá foi 3-0. Não, 3-2. E ele não me pôs, ele pôs o Itamar, que estava fortão também. Itamar Belazal. Ele estava pior que eu fisicamente. Eu estava melhor que o Itamar nos treinamentos. E o Itamar sempre foi muito bom jogador também. Aí jogava o Nivaldo e ele não me pôs lá 3-2. Falei, quer uma coisa? Aí no coletivo eu fiz 3 gols no coletivo. O coletivo naquela época era a decisão para jogar. Aí me pôs no banco. Eu falei, se eu não fizer alguma coisa no banco aqui, também não vai me pôr jogar. Tava 1-1 o jogo. 1-0 pro Londrina, depois o estádio do Café cheio. Lotado, eu falei o clássico, todo mundo. Aí levantei do banco e comecei a aquecer sozinho. O Bebeto olhou pra mim assim, vamos Bebeto. Aí comecei a aquecer, a torcida começou a gritar. Aí o Tatinha no rádio, né, chamou a torcida. É que naquela época nós, jogador, não sabia essas coisas de rádio. A gente era amizade, mas não sabia a força que tinha, né? E talvez tenha até hoje, televisão, essas coisas todas. E aí a torcida começou a gritar meu nome. E aí eu aqueci, a outra patrão falou assim, entra lá, moleque, entra lá. Não falou nada, entra lá, moleque. Aí saí correndo e já entrei. Entrei, quase saiu o gol. Logo em seguida o Carlos cruzou, fiz o gol. Aí fiz o gol que não louco, aí ele veio me abraçar, eu mandei tomar naquele lugar, que loucura. Eu era o Mara também. Maravilhoso. É maravilhoso. Aí na segunda-feira o campeão ele mandou embora. Eu voltei pro Vasco. Foi a grande coisa que eu levei. O Garcia, o beijinho foi premeditado ou era um negócio natural seu ali? Não, foi no VGD. Foi no VGD. Eu joguei beijinho contra o Cantando Vence. 1-0 gol meu de cabeça, amistoso. E naquela época amistoso lotava o estádio, o VGD. Aí eu joguei beijinho e eu vi que o pessoal gostou. Pegou. Começou a gostar, era novo, né? E muitas mulheres no campo. Eu comecei a jogar beijinho direto, fazia gol, né? Era fácil demais. E até hoje o pessoal fala disso, Garcia? Falam sim. É bem amado, beijinho, né? Joga beijinho aí, né? Os caras pedem pra eu entrar. Se soubesse como é que eu tô, né? E o bem amado por causa da novela, né? Então, é novela. O Fior Luiz falava também. Eu sempre fui muito querido, né? O elenco, a diretoria. Eu nunca briguei com ninguém, nunca contestei ninguém. Embora nos bastidores eu não era coisa boa, não, né? Mas
Isso passou, mas nos momentos mais fortes eu sempre contestei naquilo que eu achava que era o melhor, né? Mas a torcida de Londrina sempre me amou, sempre me tratou bem. Tinha muito corintiano aqui quando eu cheguei, muitos corintianos. Talvez mais daquela época que hoje, eu acho. Então deu certo, o Paulo Rogério veio, o Marco Antônio também, o Marco Antônio era mais craque que eu. Ele tinha mais moral que eu perante a torcida. Só que ele ia na zona, no Samba 4, aquelas coisas tudo, bebia, ficava 2 dias sumindo, aí não deu certo, né? Garcia, a gente falou muito de você, jogador na bola, e como dirigente. Eu queria que você falasse, você chegou a ser dirigente do Londrina, né? Uma bosta. Por que você diz isso, Garcia? Porque não tem. Eu achava que eu ia resolver. Quando eu quis uma vez, perdi pro Caldaré. Ninguém fala isso. Perdi pro Caldaré lá atrás. Olha que loucura que é política do futebol. Aí, isso quando eu era vereador, perdi. Aí depois, todo mundo pedindo, papai, eu vou encurtar o assunto, que esse assunto é polêmico também. Eu não me arrependo, não. Só que tem uma coisa: é impossível ser presidente de Londrina como eu fui. Na época que eu fui, o Thiago talvez acompanhava mais de perto, não tinha conta em banco, não tinha dinheiro, não tinha documento, não tinha nada. Era oficial de justiça, ia lá para tomar o dinheiro da gente, que era o dinheiro da torcida, da renda. Borderou. Aí eu escondia no porta-mala, quer dizer, não tinha cabeça para gerir, para administrar. E então, assim, quando eu vi que ninguém ajudava, pelo amor de Deus, eu saí e foi horrível. Até isso as pessoas ainda me entenderam, e graças a Deus, porque eu achei que eu ia morrer naquela época lá. Talvez depois da morte da minha esposa, mentalmente, de cabeça, psicológico, foi o pior momento da minha vida aqui em Londrina, foi esse. Deu uma balada mesmo. Não, eu fiquei sozinho naquele VGD lá, o jogador querendo dinheiro e com o Raul Plaza ainda, com o Lico lá. O Raul Plaza era o maior salário que tinha lá, ganhar mais que jogador, gente. Só que eu já peguei assim, não foi eu que contratei, né? Mas não tive capacidade para demitir, não é? Aquelas coisas todas. Mas sabe, que faz tanto tempo, mas foi horrível. Foi horrível. Eu sofri aquela vez. Embora o Londrina sofreu mais que eu. Né? Porque fez mal, caiu da B pra C. Quase fechou, né, gente? Eu vi que vai fechar. Não, depois que eu larguei, aí quem pegou foi o Agostinho Garrote. Agostinho Garrote, mas ia parar também. Ia fechar. O que representa o Londrina pra você, na sua vida e tal? Então, caramba. O carinho é muito grande. Representa... Depois de Deus, família, né, e os amigos, é o Londrina. Que o Londrina me deu tudo, me fez tudo. Até hoje o Londrina me dá tudo. Eu estou aqui, 80% é Londrina. Só que tem uma coisa, assim, é um amor muito forte, e não dá para explicar. Eu era corintiano quando era criança, hoje eu torço contra o Corinthians. Não torço a favor, só torço pro Londrina, né? Enfim, agora... O Londrina me proporcionou muitas coisas importantes também, né? Eu tenho que reconhecer isso, né? Essa estátua aí que o pessoal, o Felipe Prochet, o Getúlio fizeram para mim, foi uma coisa, quando eu soube, eu assustei, eu achei que ia ter dificuldade, ia ter problema, e pelo contrário, ficou uma coisa marcada mesmo, né? O próprio livro, né, que foi feito pelo Thiago e o Wesley Lemos, mas assim, uma coisa que fica para sempre, né? Fica para sempre. É história, né? Embora o brasileiro não dá muito valor para a história, mas com as redes sociais hoje o pessoal tá bem mais interessado, né, Thiago? Faltou alguma coisa, Garcia? Na história de Londrina, assim, de você falar, putz, faltou isso, faltou uma conquista, um jogo, faltou ter feito algo? Pois é. Eu acho que não, né? Acho que sobrou, né? Para mim sobrou. Até o meu jogo de despedida, veio o Zico, veio todo mundo aí, o Thiago lembra disso. Você não é nem nascido, né, Pedro? Mas assim... não faltou nada não, e o que eu errei foi ser presidente, o que eu errei foi ser, no caso na época eu fui vereador, foi horrível também como vereador, né, mas foi eleito pelo povo, então a gente valoriza isso, né, fui presidente da Câmara, então tudo, o Thiago sabe os títulos que eu já tenho, né, eu não gosto de falar, mas eu tenho muitos títulos assim de cidadão honorário, benemérito, comendador, aliás, embaixador. Faz favor de tratar ele de comendador, Garcia, a partir de agora. Eu nem sei o que é isso, na verdade. Isso aí, assim, Pedro, foi tudo que eu recebi. Eu acho que não faltou nada. Eu acho que eu que estou devendo. Desculpa. Não, fica à vontade, toma sua aguinha aí. Porque agora nós vamos pedir para você escalar a seleção do Londrina de todos os tempos. Não acabou ainda? Claro que não. Eu acho que eu queria, mais do que Londrina, eu queria falar, Garcia, a gente vê que o futebol ele é meio subjetivo, né? Cada um pensa de uma maneira diferente. Eu queria que você escalasse os 11 melhores que você viu, Garcia. Então me dá a chance. Eu acho que é mais fácil. Então, mas eu escalo 11 do Londrina. Tá bom, pode ser, melhor ainda. E 11 em geral. Melhor ainda. Tá, de Seu Lopes, Gerson, Pelé, isso. Rivelino. Tá, do Londrina, né?
Puxa vida. Um ou dois? Um, né? Não, você joga 2 goleiros, pô, um só. Pois é, mas o Neneca jogou muito também. Então, né? e aí? Puta que... Então, Paulo Rogério e Neneca, né? Mas Não, Garcia. Não vem sabonetar aqui, Mas não. os dois morreram, dá chance pros dois. Né? Então, só goleiro, Neneca e Paulo Rogério. Tá bom, vai. Tá? Lateral direito, cara. Claudinho jogou muito também. Mas eu vou com o Lauro também. Lauro, você nem sabe o que é o Lauro, né? Lateral direito do Cruzeiro, cara. Mas então eu vou com o Claudinho. Zagueiro central, eu joguei pouco com ele, quase nada, mas o Marinho tem que escalar. Então, quase zagueiro, eu amo o Arengue, cara. Mas o Márcio também jogou muito no Palmeiras, né? Tem que ser no Londrina. Então eu vou escalar o Arengue. Muitos morreu faz tempo, mas pouco, era da Portuguesa, veio comigo no mesmo ano. Lateral esquerdo, o Dirceu, né? Embora o Zé Antônio também tem que tirar o chapéu. Volante, o Toquinho também jogou muita bola, o Toquinho que mora aqui até hoje, mas o Zé Roberto jogou muita bola, jogou com o Zé Roberto. E meia esquerda, o Ademar. E ponto esquerda, Carlos Henrique. Eu posso tirar eu, né? Eu vou tirar eu. Né? É porque aí quem reclamar, ó. Garcia é muito político. Não. Você pode dar moral pra alguém. Ô, Garcia, você não escalou essa. Se eu não escalei nem eu, então eu desculpa que eu tenho. Porque ponta direita também, gente, tem o Xaxá, tem o Paraná, tem um monte de jogador assim importante que foi. Tem o Zé Dias, que foi campeão também. Então eu acho que meio direita eu vou colocar o Lívio. O Lívio jogou muita bola. Você nem sabe o que é o Lívio, né? Lívio. Habilidoso. Veio do Cruzeiro. Habilidoso. Sogro do Chico. Eu sou mais jovem, pô. Sou mais jovem. Habilidoso, jogou muita bola. Tecnicamente foi muito bom. Não no Londrina, mas Londrina foi campeão da Taça de Prata. Tem que tirar o chapéu, né? E o Márcio não escalei, não, né? Escalei Arengue e Marinho. Mas o Márcio tá bem junto, viu? Aí, ponta direita, eu amava amo o Xaxá, Natal, mas eu vou com o Paraná, cara. Esse cara jogou muita bola, assim. Taticamente era perfeito pro Londrina. Centroavante eu fico com o Brandão ou o Anderson, hein, meu? Eu vou com o Brandão, viu? Porque o Anderson jogou só um campeonato. Brandão e por esquerda o Carlos Henrique, que não tem dúvida. O técnico é o Armando Reganeschi. Não tem. Você falou Paraná e você roubou uma televisão do Paraná, né? Não, ele que roubou de mim só. Ele que roubou de você, né? Mas eu não queria televisão, eu queria fazer o gol só. Primeiro gol do Estádio do Café. Televisão, naquela época, televisão era igual carro hoje. Né? Ninguém tinha televisão. Eu não tinha Mas televisão. conta essa história. Ele pegou a televisão? Como não, ele bateu o pênalti. Quem fizesse o primeiro gol do Estádio do Café ganhava uma televisão. Eu não sabia, o Paraná sabia. Era Londrina e Flamengo. Londrina e Flamengo, amistoso, mas lotado o estádio. Lotado o estádio. E o pênalti foi em mim. Eu dei o drible no Júnior, o Júnior bateu a bola. O Júnior no lateral direito. Comentarista. Então, jogou na lateral direita que jogo. Aí ele fez o pênalti, o Afonso apitou. Quando apitou, eu já peguei a bola. Falei, agora sou eu. Mas eu não pensei na televisão, eu pensei em fazer o primeiro gol, né? Eu sabia que era loucura. Tanto é que. E o Paraná foi, sai daqui, moleque, quem bate sou eu. O Paraná tinha jogado na Copa de 66 com a seleção. E tu nunca cobrou, Garcia? Essa TV? Não. Pra quem que ele falou que ele deu? Ele deu pra alguém, o não vou lembrar. Milton doou, acho. E o Milton negou, até hoje não deu essa televisão. O Paraná deu a televisão até hoje. Bom, vamos lá, os outros 11 aí, então. Os 11 em geral. Pô, não escalou ninguém mais novo, né? Uma geração nova, né? Germano vai ficar bravo, hein? Celcinho, então. Não, o Ademar jogou mais com o Germano, né? Pra mim, né? Eu não joguei com o Germano, mas então, assim, Vai, os 11 em geral. Geral, nossa senhora. Geral, rapaz. Geral. Pode ser que não jogou comigo também, né? Lógico. Tafarel, cara. Embora o Dida é um monstro também. O Tafarel e o Dida estão no mesmo patamar. E o Dida era muito frio. Eu era apaixonado pelo Dida pela frieza dele. A técnica dele é invejável. Aquele cara. Pra mim também. Quando ele pegava a bola, eu queria abraçar o Dida. Ele parece que é loucura, até hoje. Né? Até hoje não aparece e eu lembro dele. Mas o Tafarel também foi muito gigante, tá? Então eu. Vou ficar com o Dida, viu? Tafarel. Boa, Garcia. Sabe o quê? Vou falar. Tafarel tá na CBF até hoje, trabalha lá. Então o Dida. Os dois do mesmo nível, mas o Dida foi mais emocionante. Nunca a minha opinião importa, mas pra mim o Dida é o maior goleiro da história do mundo. É que o Neuer, mas o Neuer joga com os pés. Mas da trave ali. Não, o Dida foi demais. O lateral direito foi o Leandro do Flamengo, não tem igual. Mais que o Cafu? Mas que Cafu? O Cafu era grosso perto do Leandro, com todo respeito pelo Cafu, né? Com a Copa do Mundo. O Leandro jogou muita bola. O Leandro foi assim.
Eu vou zagueiro central, eu vou com o Figueiredo. Você nem sabe o que é Figueiredo, né? Figueiredo. Nossa, jogava muita bola. Ele me deu um chapéu dentro da área. Corinthians Internacional, ele tá meio fortão já, com uns 32 anos e eu com 17. E ele parece que é aquela lentão. Cara, eu ouvia falar dele, Figueiredo, mas ele me deu uma touca dentro da área, que naquela época era vergonha. Minhas pernas amoleceu. Foi do zagueiro ainda. Não, isso aí jogando ainda, hein? Quarto zagueiro, Roberto Dias, do São Paulo. Nunca não vi ninguém, né? Embora o Juan, esses caras foram também demais, sabe? Mas o Roberto Dias eu vi de perto, ele dominou a bola assim dentro da pequena área, deu um chapéu no Flávio do Corinthians, e, sabe, ameaçou isso aí, coisa que, sabe, naquela época não tinha isso. Então, Roberto Dias. Lateral esquerdo, cara, eu vou dizer um cara assim que é o Marco Antônio, do Vasco, da seleção, mas irresponsável, assim, bebia, não dormia à noite, mas tecnicamente eu também não vi igual, né? Embora o Marcelo também, né, é de outro mundo, né? O Roberto Carlos também? O Roberto Carlos é meio grossão pra mim, sabe? Muita força. O Marcelo jogou mais que o Roberto Carlos, pra mim, né? Gosto meu. Volante, cara. Volante tem muitos, hein? Volante tem muitos. Mas eu vou ficar com o Clodoaldo. Vocês nem sabem que é o Clodoaldo, né? Clodoaldo. Oi, Pedro. Copa de 70. Não, o Santos jogou muita bola também. Eu vi jogar de perto, né? O Gerson, meia esquerda, pra mim ganhou com o Rivelino. Pra mim foi mais que o Rivelino pra mim, né? Tecnicamente. O Pelé é indiscutível. Ponta direita, o Jairzinho, que eu não vi igual, né? E ponta esquerda, cara. Ponta esquerda é uma posição muito... Porque nunca teve um ponto esquerda como o Garrincha teve na direita, né? Eu não vi o Garrincha jogar, por isso eu não escalei. Mas na ponta esquerda, cara, eu vou colocar o Dirceu Lopes, que era meia, então eu vou... Ou o Tostão, né? Estão tudo no mesmo nível. Essas coisas são muito exigentes, sabe? São jogadores que hoje seriam gênios no futebol. Tostão, Dirceu Lopes. Para quem tá me ouvindo agora, nem sabe com o que eu tô falando. Mas como eu vi jogar, essa bola murchava no pé dos caras, né? Sem falar que o Falcão ficou fora também, sem falar com o Fenômeno, né? Que o Fenômeno pra mim foi um monstro. E o 9 lá, Garcia? Você como um exímio camisa 9 centroavante. Você falou que deslocaria ali o Dirceu Lopes, o Tostão, mas e o 9 ali? Não, então o 9 pra mim, olha, o 9 o Romário tá fora. É o Fenômeno pra mim. Pra mim não teve igual o Fenômeno. Não teve. Gordo daquele jeito, uns dribles desconcertantes, irresponsável. Nunca foi bom profissional como o Cristiano Ronaldo, mas eu tenho que escalar esse danado. Ele jogava muita bola. Era invejável. E o treinador? O treinador, cara, foi meu treinador também. Eu vou pôr o Zagallo. Porque... Você foi treinado pelo Zagallo? No Vasco, foi. Mas ele não me escalou, né? Ele falou que era muito lento, e tinha razão. Tem que perguntar mais uma, não vai ter jeito. É essa mesmo que eu tô esperando. Não, eu quero perguntar do VGD, pô. Pra ele, como é que Garcia, voltar ao VGD? Pra mim foi a melhor coisa da minha vida nos últimos anos, né? Você vê lá o VGD como é que está, a minha estada é ali naquele lugar. Cada vez que eu entro lá eu fico emocionado, a torcida também fica emocionada, a torcida está feliz lá, leva a família. Eu vou confessar uma coisa pra você, nem os gols eu tô vendo mais, que eu fico tomando chopp atrás do gol lá, eu não vejo, eu vou ver depois, é uma delícia, vai ficar lá que não doido, torcendo, xingando. Você fica ali com a sua estátua ali de boa, né? Não, estátua não, atrás do gol eu fui lá do outro lado também, é maravilhoso ver o jogo Londrina lá hoje, só que outra coisa, tá muito corrido, o Londrina fisicamente está muito bem preparado. Eu acho que o técnico não é o culpado de nada. Tem uns caras aí já falando que tem que trocar. Vai trocar o quê? Quem que vai trazer para ser técnico no lugar do Claudinei Oliveira? Não vai. Ele tem conhecimento de tudo. Ele já está mais de um ano aí. Quer dizer, até o cara chegar já acabou o campeonato. Então eu acho que ele está sendo importante nesse esquema. Sabe, tem mudado aí assim, a escalação, mas não tem passado vergonha dentro do campo. O que falta é técnico mesmo, é jogador para decidir, para fazer um gol, para criar. Eu nunca mais vi jogador Londrina. Por exemplo, você fala do Celcinho, do Ney. Não tem nenhum. Mas não tem nenhum que joga bem igual esses dois. Olhar para um lado, tocar para o outro, sabe, segurava a bola, pisava na bola, mete de calo. Não tem mais isso, né? Não é só Londrina não, tá? Nenhum time da Série C tem um Celcinho, tem um Ney. Isso não tem. Então... pra encerrar, Pedrão. O Garcia não falando de ídolo, tá? Bola, dentro de campo. Tá. Sem sabonetar também não. Garcia, quem jogou mais? Você ou nem? Eu, louco. Quem jogou mais? Você ou Celcinho? Eu sou humilde, mas sou eu, louco. Você ou o Iago Teles hoje aqui? Eu. Você e o Dagoberto? Não, o Dagoberto. Dagoberto jogou mais? Nossa, o Dagoberto é gigante. Quem jogou mais? Você ou o Rafael Veiga do Palmeiras? Isso é ruim, eu. Você é o Arrascaeta? Não, Arrascaeta, né? Tecnicamente Agora eu fazia mais gol que ele. Tinha mais
buscava mais o gol, mas ele, não, o Rascaeta jogou mais que eu, o louco, jogou mais que eu. E tem gente que fala que você jogou mais que o Zico. O louco, não, o Zico não. E só pra fechar, O Zico não. o que é o Zico pra você e na sua carreira, Garcia? O Zico foi um exemplo, e depois que parou também, parece que melhorou ainda mais o Zico. Ele foi monstro dentro do campo e fora tá mais monstro ainda. Né? Você vê, o mundo inteiro só fala bem dele, você vê. Então, assim, eu tenho o WhatsApp dele, falo com ele, mas respeito muito, porque. Olha só. Nós fomos na casa do homem. Mas foi na casa dele, Não, mas o eu. Zico jogou muito, Fala mais de Londrina pra ver. Eu nunca respondi esse negócio. No aí. Londrina você jogou mais que o Zico. Ah, não, o Zico do Flamengo foi mais que eu aqui. Não, para com isso. O Anderson jogou mais que eu, o Anderson, o Carlos Henrique jogou mais que eu aqui em Londrina. Quer ver? O Não, eu tô Ademar. falando que no Londrina você jogou mais que o Zico. O Zico jogou aqui, pô. Então aqui você jogou mais que o Zico. Eu Mas o gostei Garcia dele. e o Zico, mano, os caras, você nunca vai ver ninguém falar mal, cara. É impressionante como esses caras são queridos, Ah, velho. tá, Não, mas o Zico é mais, né? O Zico lá no Rio de Janeiro é monstro, é loucura. Nós somos no Maracanã, quando a gente falava que ele foi no Zico, o cara já largava 100 clientes e olhava pra nós. Não, e falando em Maracanã, né? pra gente encerrar, deixa eu contar um caso que eu Ele é vivi demais, lá no Maracanã. demais. Jogo das Estrelas do Zico. Tô eu e minha esposa na fila pra Comprar ingresso, trocar o ingresso que eu Trocar. comprei e tinha que trocar na bilheteria. Quase quebramos lá, o Vavá comprou ingresso. E aí, eu conversando com ela, falando do Garcia, que eu preciso amanhã no São Januário com o Garcia gravar pro livro, não sei o quê. Um cara na minha frente vira e falou: desculpa interromper, mas que Garcia que você tá falando? O Carlos Alberto Garcia, que era do Londrina? Eu falei: esse fila? mesmo, na fila do Maracanã. O cara falou: ele é um dos maiores ídolos do meu pai. O meu pai torcia pro Londrina por causa do Garcia. E meu pai é vascaíno. E a alegria do meu pai foi quando o Vasco contratou o Garcia do Londrina. Depois o cara deu até depoimento Pô, que legal, hein, no Garcia? livro do Garcia e tal. E você imagina, na fila, no Maracanã, cara escutou falar do Garcia e o pai a do cara. grandeza do homem. Pra você ver como que o homem... Então, mas o futebol marca muito. Por exemplo, quem que é o melhor mestre do Brasil? Você nem sabe, não fala. Professor não fala. Agora, jogador de futebol é impressionante. E esse livro aqui? Foi Onde show. que compra? Como é que faz? Aí é Foi bom, claro, Garcia? né? Foi legal fazer o livro? Foi maravilhoso. Eu já li umas 10 vezes, já, viu? Podia ter escolhido um escritor melhor, né? Não. Eu escolheria de novo. Dá pra comprar? Como é que faz, Chegão? Você que escreveu essa bela obra. O Garcia que tem o livro aí, ele que cuida Então, do entra no acervo. Instagram, Entra Facebook no Instagram do Garcia aí, pede o livro que o Garcia Já vai deixa dar um aqui jeito embaixo, de aqui, integrar. ó, @ não. Carlos Alberto Garcia. Pro Thiago, né? Que outra coisa, pra quem não sabe, escrever um livro deles tem muito custo, é muito caro. Fora o serviço, fora a capacidade. A né? mão de obra Não, do a mão de homem aqui, obra, né? tanto que ele estudou, tanto que ele procurou, investigou. Então, se procurar pro Thiago, eu sei do quantos livros que eu devo muito pro E é Thiago. engraçado que esse livro é meu e tá com a dedicatória aqui ao Emerson. Isso aqui é maravilhoso. É Emerson Pedro. E você tá devendo um livro. Pode fechar, Diegão. Bom, Obrigado. gente, antes da gente encerrar, vamos relembrar aí os nossos patrocinadores. Sintagma Filmes, filmes para sua empresa, Fala para com o rede Túlio. social, filme institucional, fala com o Túlio. Túlio, lá na Sintagma Filmes. AZ Alimentos Saudáveis, de A a Z, www.azalimentos.com.br. Taramão Mini Market, o seu mercado no iFood, e Gralha Comunicação. Valeu, gente. Esse foi o Inspiração com esse monstro sagrado aqui de Londrina, o Carlos Alberto Garcia, o bem amado, o beijinho, o homem que chora e manda beijo pra todo mundo aí. Valeu, Garcia. Obrigado por ter você aqui com a gente. Valeu, Pedrão. Tamo junto. Até mais, gente. Thiago, obrigado, Pedro, e um abraço a todos aí. Encerra mandando um beijinho pra aquela câmera lá, então. Vai. Eu não olhei pra câmera, cara. Não tem problema. Um beijo pra você. Eu te amo, Londrina.